Declaração de isenção de responsabilidade. As opiniões e declarações feitas pelos entrevistados do Linhagem Cast são de exclusiva responsabilidade deles e não refletem necessariamente a posição do apresentador, da produção ou do canal. O conteúdo aqui exibido tem caráter informativo e opinativo, não sendo vinculado a qualquer compromisso com a veracidade ou exatidão das falas dos participantes. Caso você se sinta ofendido ou tenha qualquer questionamento sobre as declarações feitas neste vídeo, por favor, entre em contato conosco para esclarecimentos. Estamos abertos a avaliar e, se necessário, editar o conteúdo para garantir a precisão e o respeito a todos. Perfeito. Ó, o Ped Brafel. Guten Morgen. Guten Morgen, Brazilian. Bendito o dia que conheci o trabalho do Flávio e o senso em comum. Obrigado por essa live, Alba Brothers. Valeu, muito obrigado, agradeço muito. Ele vai voltar muitas vezes. O Flávio, a gente vai fazer vários especiais aqui com o Flávio, porque o sujeito é incrível, né? É uma enciclopédia. Wiki Flávio. A gente vai fazer aqui o quadro. Ó, o Marcelo Vitorino. Pergunte a ele sobre o debate com Igor Fuzzer. Fuzzer. Que falou que nenhum país tinha mais liberdade de expressão do que a Venezuela. Esse é raiz. Cara, Pô, esse é fantástico. Esse debate deve ter sido incrível. Eu não sei, não conheço. foi um debate na USP, né? Jura? Eu pensei... Coisas que eu já fiz na minha vida, né? Um belo dia, uns amigos meus falaram assim: ó, vai ter um debate lá e tal. O outro cara faltou, apareça lá. Eu falei: tá bom, vamos lá. Igor Fuzzer é um professor, salvo engano, de Relações Internacionais, acho que na UFABC. Ele foi professor, inclusive, do Kim Kataguiri naquela época. E ele estava lá para fazer uma crítica que eu considero extremamente válida hoje. Eu gostaria de saber, queria mandar esse vídeo para Igor Fuzzer, eu queria saber se ele repetiria a mesma frase que ele fala logo no começo, né? Que um dos grandes problemas do Brasil é a Rede Globo. Rede Globo, né? Que é controlada pela família Marinho, etc. Quando Assim, foi esse debate? Nossa, difícil lembrar de cabeça, assim, 2018, talvez. Não, foi antes, foi 2016, acho que alguma coisa assim. Já deve ter uns 10 anos esse debate. Uns 8 anos, né, sei lá. 15, 16, alguma coisa assim. E ele fala que um dos grandes problemas do Brasil é a Rede Globo. Logo no começo. E assim, eu não quis me focar nisso porque eu não queria me focar na concordância, né? Eu queria me focar na discordância. Mas eu realmente acho que o problema do Brasil é a Rede Globo. O problema do Brasil não é o fact-checking, né? É fato ou fake, né? A Globo News lá criticando o Trump o dia inteiro. Eu queria saber o que ele acha. Né? O William Bonner falando o tipo de barbeiragem que ele fala para defender o governo hoje. Fica, assim, segmentos de acho que 3, 4, 5 minutos para ficar analisando o tal do gesto do Elon Musk. O problema do Brasil, né? Rede Globo, então. Mas ele é um esquerdista mais raiz, né? Ele, de fato, é um esquerdista, acho que ele é meio ligado ao PCB, salvo engano. E ele foi defender muito da Revolução Cubana, né? Porque a Venezuela... Não, a democracia é plena, não tem problema nenhum na Venezuela. Ele solta essa frase ali no meio. E olha que eu tenho uma posição muito mais liberal do que eu tenho hoje, sabe? Defendendo livre mercado, uma coisa assim que hoje não sou mais tão, sei lá, ortodoxo em relação a isso. Mas eu lembro, assim, de só ter refutado ele. Ele falou assim, por exemplo, eu não tenho nada contra o governo, né? Era a Dilma na época, né? O governo financiar o Porto de Mariel em Cuba, desde que os cubanos pudessem usar, porque eles pegam o Porto de Mariel e fogem para Miami, resolvido o problema. Isso aí, para mim, eu financiaria o Porto de Mariel. Meu problema é quando você está financiando o governo, né? A ditadura cubana. Agora, uma coisa que eu acho muito engraçada é como a esquerda sempre fala tanto, enche a boca para falar: sou contra a ditadura militar, eu sou a favor da democracia, e aí enche a boca, né, para falar tudo é golpe de Estado, etc, etc. Mas assim, me fala assim, internacionalmente, que país você defende? Você defende o modelo escandinavo, que é muito mais capitalista do que o Brasil? Você defende um modelo, sabe, com alguma liberdade? Não, a referência é só ditadura, é só gente bizarra que fica 50 anos no cargo, é só autoritarismo e censura contra a população e só gente na miséria. Sei lá, né? Os esquerdistas deveriam se explicar sobre isso. Muito bom. Ó, o Caio Juarez... Se os Estados Unidos entrar em confronto com a Venezuela, o Brasil pode ser persuadido a entrar no conflito no lado americano? Essa pergunta é um pouco mais complexa. Assim, tudo bem, é uma especulação, mas ela é mais difícil do que parece. Agora, assim, se eu fosse fazer uma aposta... R$100.
Tá, R$100 talvez eu aposte. Não sei, talvez 50. Eu acho que os Estados Unidos vão fazer uma pressão muito grande, principalmente a partir da oposição da Venezuela, para você fazer vamos dizer, né, tirar o Maduro do poder de uma maneira sem grandes rupturas. Agora, você tem um problema. Explicar a Venezuela, isso é fácil. Por que a Venezuela é tão importante? Petróleo, óbvio. Só que ela tá ficando cada vez menos importante. Né? O petróleo da Venezuela, os postos de petróleo são meio triangulares. Ou seja, primeiro você fura em qualquer lugar, você chega em petróleo. Daqui a pouco ela tá triangulando, e vai ficando cada vez mais difícil. Então a Venezuela, apesar de ser esse manancial de petróleo mundial, ela não consegue explorar o seu próprio petróleo. Ela vai precisar justamente de alguém de fora. E segundo lugar, a proximidade geográfica com os Estados Unidos. Tal como Cuba foi com a crise dos mísseis, agora é com a Venezuela. A Venezuela é um entreposto russo, entreposto iraniano, um entreposto chinês na cara dos Estados Unidos. A parte mais próxima geograficamente dos Estados Unidos em relação à Rússia, muito mais do que o Alasca, é com a Venezuela. Porque ali a Alasca é cheia de gelo. Sabe, a parte russa ali, a fronteira para o outro lado, não tem ninguém. É um blocão de gelo. Agora, a Venezuela, você tem, de fato, um entreposto militar, um entreposto de drogas, de tudo quanto é ação muito grande. Então, a Venezuela, não importa economicamente, a população é pobre, mas ela é militarmente muito mais importante que o Brasil. O Brasil não aguenta 2 horas de guerra com a Venezuela. Porque eles têm avião russo, tem lá treinamento, é um lugar de você fazer manobras constantes. Agora, os Estados Unidos conseguem fazer um lobby, caso tenha um problema, os Estados Unidos conseguem fazer um lobby. Se este lobby ocorrer, se acontecer uma coisa neste nível, esse lobby ocorrer, eu estou gravando isso aqui num dia em que a fronteira da Venezuela com o Brasil está fechada para manobras militares e os militares brasileiros na fronteira do lado de cá foram postos em alerta. Estamos com Lula e Maduro no poder. Olha o tamanho do problema. Você imagina se isso aí começa aviões venezuelanos invadir o espaço brasileiro mais de uma vez, de ontem para hoje. Isso aí, sei lá, é coisa que países maiores, sabe, já coloca, tipo, todo mundo da reserva já se apresenta no quartel hoje mesmo. Se isso aí acontecer, significa o seguinte: a paciência americana com as maluquices que o governo brasileiro vem feito, quando eu falo governo brasileiro, eu não me refiro ao poder executivo, eu me refiro ao outro lado da Praça dos Três Poderes, com aquelas 11 pessoas que são donas do Brasil hoje. A paciência americana, ela vai, hoje em dia, assim, com o Trump, ela tá no 5, ela vai pro 0,1 em 2 segundos. Agora, se eu acho que isso vai acontecer, meu chute, palpite, e esse eu não aposto. Eu acho que não, acho que vai ser um lobby maior para você ficar circundando. Porque você não quer uma Ucrânia acontecendo na Venezuela. Você entendeu? Você não quer uma... E o Trump não gosta de guerra, né? Tô falando o tempo todo, ele não gosta de guerra. Então, assim, muita gente fala assim, uma ação militar americana na Venezuela. Eu não vejo, não combina com o governo Trump, a meu ver. Muito bom. Aqui, deixa eu pegar. O Bruno Tenório. Salve, Flávio! Suas aulas sobre a Primeira Guerra marcaram muito. Muito obrigado. E impressiona ver como ainda gera consequências. Minha dica, convidem o Laudelino para falar da HQ dele de Dom Pedro I com a arte de Joe Bennett. Legal. E assim, eu dentro dos especiais que a gente pretende fazer, eu pretendo fazer, nem falei com o Gabriel, já tô assumindo aqui. Já tá falando de autoritarismo, me empolguei. De fazer especial da Primeira e da Segunda Guerra, porque, cara, a Primeira Guerra, eu conheci um pouco por causa do podcast do Flávio, e ninguém sabe nada da Primeira Guerra. E ela foi muito importante porque também a Segunda é uma escalada, né? Tem uma escalada. Então, fazer um especial de Primeira e Segunda Guerra com o Flávio Morgan seria fantástico. Só convidar, vamos lá, né? Bem. Eu tenho um curso sobre a Primeira Guerra Mundial, para quem não sabe, né? Além do podcast,
Eu tenho minha plataforma com vários cursos e tenho um curso específico, porque eu falava bastante da Primeira Guerra e resolvi fazer um curso, né, contando assim, tipo, desde como que era o mundo antes, Sim. depois a confusão que tava, e aí as ideologias que estavam ali no meio, depois um curso sobre a guerra e depois, né, continuando tudo, que é o Guten Morgen Go. Você consegue comprar esses cursos na Cursolid, cursolid.com.br. Tá? Tem lá meus cursos sobre a Primeira Guerra Mundial. Assim, para quem não sabe, feminismo, primeira manifestação política de feminismo foi no final da Primeira Guerra. Por que mulher foi votar? Mulher não votava antes. E uma coisa que choca muita gente, né? Boa parte das mulheres estavam contra a ideia de ir votar na época. Porque você votava basicamente por questões militares. Falei assim, mas se eu vou votar, logo eu vou servir exército. Estamos morrendo de medo. Comunismo, Revolução Russa, acontece no meio da Primeira Guerra Mundial, em 17. Globalismo, Liga das Nações, consequência da Primeira Guerra Mundial. Os nacionalismos estão sendo discutidos hoje, tudo consequência da Primeira Guerra Mundial. Cara, assim, na hora que você vai ver quase todos os problemas, e eu falo quase, não sei, assim, por, sei lá, liberalidade minha, porque assim, todos os problemas que estão sendo discutidos publicamente no mundo hoje, eu falo, o que gerou isso é a Primeira Guerra Mundial. Sabe o que a Primeira Guerra Mundial gerou de fato? A expressão Oriente Médio. Ou seja, estes países lá do Oriente Médio, né, que você olha hoje, você olha no mapa, né, tudo meio retinho e tal, eles foram criados ad hoc no meio da Primeira Guerra Mundial. Aquilo ali era Império Otomano antes. Era um bloco que, sabe, durou séculos e séculos e tal. E depois você fala assim, ó, a gente vai ganhar do Império Otomano na guerra, vamos criar países independentes, que aí você vai gerar um novo tipo de paz. Olha o que gerou. Então, o Oriente Médio, quando você quer discutir faixa de Gaza, não sei mais o quê, e você tem que olhar para a Primeira Guerra Mundial. Ô, Flávio, você assistiu o Nada de Novo no Front? Assisti. Pra que fechar no André, né? Eu quero só fazer uma piada aqui. É bom aluno, porra. Aprendeu direitinho, hein, filho? E ainda é novo. Imagina quando tiver velho. Esse é o blogueiro que eu criei, meu filho. Grande blogueiro. Olavo de Carvalho, Deus o tenha. O que você achou de Nada de Novo no Front? O filme com Daniel Brühl, assim, ele é um dos meus atores preferidos hoje, tudo que ele faz eu vou assistir. Ele tem mãe ou pai, nunca lembro, brasileiro, sabia? Ah, Que ele tá no Bastardos Inglórios, tá no Adeus Lenin, né, vários, acho que é o ator alemão mais famoso hoje. Ele fez o Niki Lauda também no Rush. No Rush. Filme fantástico. Excelente. Não é só porque eu sou obsessivo com Fórmula 1, é um filme fantástico. Olha lá, já fica a dica pra gente trocar ideia, né, quando for lançar algum. Fala de Fórmula 1, eu falo aqui por 10 horas. Eu falo mais do que a gente podia chamar ele pra falar sobre a série do Senna, se a gente soubesse. A gente já falou com o Marceneiro pra fazer teu quarto aqui já. Eu já gravei, inclusive, ainda não está no ar, mas também já gravei minha análise sobre a série do Senna. Logo vai ao ar lá no Senso em Comum também. Legal. Assim, eu gostei muito do filme. O filme é muito bom. Eles tiveram que fazer... Assim, ele não tem a ver com um livro. O meu único comentário assim, é que ele não tem a ver com um livro. Então você vai ler o livro, que é fantástico. É uma experiência. Você vai ver o filme, é fantástico também, mas é uma outra experiência. O que ficou muito marcado ali pra mim é o retrato de como esta guerra afetou a população mais baixa, né? O pessoal mais pobre. Sim. Se você quiser entender, por exemplo, por que você teve Revolução Russa, por que você teve... assim, as pessoas não se lembram disso também. A Alemanha, ela foi dividida no final da Primeira Guerra Mundial também. Um país que foi dividido pela Reforma Protestante e depois foi dividida pela Primeira Guerra Mundial e pela Segunda. É que na Primeira Guerra Mundial não chegou a durar um ano. Mas também houve uma república socialista na Alemanha no final da Primeira Guerra com a Rosa Luxemburgo, né? Só que ela durou pouco tempo, né? Apagaram aquilo ali rapidamente. Mas você vê que era uma coisa extremamente grandiosa e o principal que é a mensagem do livro, e eu acho que o filme com uma outra linguagem passou também. Ninguém entendia o que estava acontecendo. Eu acho que é um pouco o que está acontecendo na guerra da Ucrânia hoje, né? Você fala assim, meu, pelo que você está lutando? Ah, pelo meu país, tá? E meu país está lutando pelo quê? Então,
é uma questão tão complexa que você fala assim, eu tô matando gente, eu tô mudando minha vida, eu tô enfrentando traumas gigantescos e eu não sei pelo quê. O que eu acho muito curioso sobre essa guerra maldita é justamente esse caráter da indefinição. Ela destrói o mundo e você fala, a troco de quê, pelo quê? O que você tá defendendo? Onde você quer chegar? Não há clareza em nenhum momento. Você pega qualquer livro sobre a Primeira Guerra e fala assim, e aí? Qual que era, sei lá... Tem uma hora assim que você acha que a guerra vai ser decidida rapidamente, né? Você faz uma manobra lá rápida, domina outro país. Ah, não deu certo. Bom, então vamos cavar trincheira. Passa 3 anos numa trincheira, você tá lá trocando tiro, você fala assim, cara, você não tá nem conquistando o território. Trincheira, você tá parado, literalmente. Você não avança na trincheira, né? Então o que você tá fazendo, meu? É o maior morticínio até então do mundo, só superado pela Segunda Guerra. E pra quê? E este niilismo, sabe? Esta sensação de vazio, da morte pela morte, eu acho que os dois mostraram isso aí muito bem. Então, assim, é um filme que eu recomendo. Só te falo assim, vai ler o livro depois... e não tem problema ler depois ou antes, porque, como eu tô te falando, assim, são pouquíssimas cenas que estão nos dois, sabe? O livro não tem muito a ver com o filme, não. Detalhe que a direção de Nada de Novo no Front é do Edward Berger, que também está concorrendo agora no Oscar, porém com Conclave. Então, vou dar uma bisoiada. Conclave. É bom? Cara, assiste Conclave. Sabe aquele cara do salzinho? Mas o final é apoteótico, Sabe o cara do cara. salzinho? Aquele cara que faz o sal assim? É o sal da TL. Cara, é um filme bonito, fotografia, a direção é excelente. Direção Agora, o final... Pensa no Papa. É isso. Não vou falar mais nada. Não vou falar mais nada. Vamos lá, pra concluir aqui, o tio Gru só manda que essa live precisa ter uma parte 2. Teremos 2, 3, 4. Vai ser igual o Velozes e Furiosos 32. O novo Indiana Jones. O novo Que agora que a gente descobriu esse gosto do Flávio por Fórmula 1, por exemplo, esse ano teremos um filme de Fórmula 1 com o Brad Pitt. É verdade, estão prometendo já faz um tempo, né? Já fizeram os filmes aí. Produção executiva Lewis Hamilton, promete ser um belo filme. E pra concluir aqui, o Paulo Bressan, ele manda o seguinte: o mundo não vai ficar mais perdido sem direção. O mundo voltou a ter um líder. É apenas uma observação dele aqui. Otimista. Eu acho que assim, a questão fundamental é o Ocidente, né? E Sim. líder no sentido de falar, é líder no sentido quase meio empresarial também, isso né? aí. Mas assim, falou assim, olha, temos valores a serem defendidos, vamos defender o negócio.